Não existe isso de em que momento do ciclo imobiliário estamos nos FIs. Normalmente vocês fazem essa pergunta e vocês querem que eu ponha um círculo e vocês consigam identificar com uma certa objetividade se o fundo imobiliário está descontado ou não. O que eu quero que vocês entendam de tudo que eu expliquei agora para vocês é que essa questão de ciclo, ela é muito mais de fatos que desencadeiam fatos e geram causas e consequências do que te apontar o que efetivamente vai acontecer. Ele te dá um sinal do que pode acontecer, tá? Mas evidentemente que algumas outras coisas podem novamente acontecer e voltar para trás. Eu vou te dar um exemplo que eu escrevi por várias vezes no relatório, tá? Não sei há quanto tempo você é assinante, e que fez nossos assinantes, por exemplo, ganhar muito dinheiro com fundos imobiliários de recebíveis. Nós temos uma coisa que afeta demais os fundos imobiliários de recebíveis, que é a inflação, ok? E aí o que aconteceu? Nós tivemos um período que a inflação estava bem alta, os rendimentos dos fundos imobiliários bem elevados, e os juros subindo para controlar aquela inflação. Qual foi a causa-consequência aqui? Rendimentos elevados fizeram os investidores ficarem muito empolgados com os fundos imobiliários recebíveis e jogaram seus preços lá para cima. E aí nós tínhamos o quê? Fundos imobiliários recebíveis eram os melhores do mundo e aí pagava-se prêmio, né? Pagava-se ágio de 10%, 12% sobre o valor patrimonial. O que eu escrevi? Eu disse, gente, olha só, eu não sei por quanto tempo isso pode acontecer, mas não é inteligente nós ficarmos muito concentrados em fundos imobiliários de recebíveis. E os que tiverem, de repente, tem que ser esses que não entraram nesse ciclo de empolgação. Porque qualquer redução da inflação vai quebrar essa expectativa do investidor que está pagando caro por achar que é a melhor coisa do mundo. E aí nós começamos a ter, né, sinais de que nós teríamos uma deflação. E aí, a partir do momento que eu tenho sinais que eu vou ter uma deflação, são fatos. Por que eu vou ter uma deflação? Vem do ciclo. A deflação ou a redução da inflação, ela vem porque os juros estavam subindo demais. E aí, evidentemente, outros fatores colaboraram para vir a deflação. Bem, se eu tenho uma deflação, aí eu volto a ter causa-consequência, eu tenho queda do rendimento. Isso obrigatoriamente faz a cotação do fundo imobiliário cair? É óbvio que não. O que faz a cotação do fundo imobiliário cair é o comportamento do investidor. Bem, aí eu tenho que entender como é que o investidor estava se comportando. Aí vem o meu trabalho, que é o que eu escrevo o tempo todo no texto inicial do relatório. Só que isso não dá para, né, toda semana, né? Sempre quando eu tenho uma situação dessa. Que eu quero entender qual era o comportamento do investidor empolgado, com rendimentos altos, a inflação estava alta. Se eu mudo isso, o que acaba acontecendo? O rendimento cai e há uma tendência natural da cotação cair. Mas eu não tenho como saber se a cotação vai cair. Ok, mas eu tenho como saber que ele está caro, porque eles estão negociando com ágio. Eles não estão no preço justo. Qualquer recomendação, vendam e aguardem um pouco. Aí vem a deflação joga o rendimento lá embaixo e o que acontece com os fundos imobiliários recebíveis? A cotação deles aí vai lá na lona, assim, vai cair muito. Sai de ágio de 10% para desconto de 15%, como nós chegamos a ver, tá? Aí surge novamente esse conhecimento de que fatos desencadeiam fatos. A deflação desencadeou o fato do rendimento mais baixo, ok? A deflação não vai ser para sempre. Assim que passar, o rendimento vai subir. Até porque se a deflação for para sempre, os juros vão cair para a lona. E se os juros caírem para a lona, eu vou ter o quê? O rendimento... eu vou ter as cotas dos fundos imobiliários sendo melhor precificadas. Neste momento, o que eu entro no relatório dizendo, gente, olha só, aquela empolgação passou. E aí agora você tem aqui um desespero do investidor. Essa empolgação, esse desespero, isso não tem a ver com ciclo. Isso é comportamento do investidor, aí sim, diante dos fatos. Por isso que eu preciso entender, por que o rendimento caiu? Aí eu posso pegar essa ideia de ciclo. Por que o rendimento caiu? Porque a inflação caiu. Por que a inflação caiu? Porque os juros subiram. Opa, mas e agora? Qual que é o próximo fato que teria que acontecer? Bem, uma inflação muito baixa, juros para baixo. E aí nós recomendamos muito os fundos de recebíveis e os nossos assinantes encheram os bolsos de dinheiro por causa disso. Então assim, não busquem esta pergunta objetiva. Em que momento do ciclo imobiliário nós estamos nos FIs? Porque você não vai ter essa resposta exata para todos.
Entendam isso, essa ideia de ciclo, ela me dá um aprendizado do que está acontecendo dentro do operacional dos fundos para eu tentar entender o comportamento dos investidores e com isso dizer, eu concordo, eu discordo. Se você concorda, você segue o que eles estão fazendo. Se você discorda, você vai contrário à manada. Então, por exemplo, a questão das lajes que eu comentei, né? Por que eu tenho recomendação de fundo de laje? Exatamente por causa dessa visão de ciclo. Quando isso vai passar? Não tenho como dizer, porque eu preciso melhorar a demanda. A oferta já está controlada, mas a demanda ainda não está boa. Está melhorando, mas ainda não está boa. Se eu vou para o setor de logística, o setor de logística é um setor que há muito tempo tem tido um peso muito grande na carteira recomendada, justamente por quê? Por eu entender que tem um controle muito adequado de oferta e demanda. Aí eu vou para o setor de shopping, é a mesma coisa, eu vou tentar entender a ideia de oferta e demanda. O que aconteceu em 13, 14, um monte de shopping sendo entregues? Há mais ou menos uns 16 anos atrás, o shopping gerava muito mais receita com outras atividades, como por exemplo as tais luvas. Hoje ele já não consegue gerar, mas peraí, tudo mudou. O mercado deprecificou demais para baixo. Será que não estamos em um outro momento? Porque parou-se de se construir shopping, as pessoas voltaram a consumir, a ideia do e-commerce já impactou o nível de receita, agora os shoppings já estão numa outra fase. Então é ter a ideia de ciclo, tá? De ciclo imobiliário, é ter essa noção de fatos que desencadeiam fatos, que geram causas e consequências. Não busquem uma resposta exata de que momento eu estou para fazer a compra, porque você vai acabar quebrando a cara com isso. E o que eu disse é totalmente diferente de dizer que o ciclo não serve para nada ou que nem faz sentido estudar. Não, é totalmente diferente, tá? Porque antes eu falei para vocês, expliquei como é que estava se comportando o ciclo imobiliário para as lajes. Você tem o quê? Em São Paulo, você já tem um controle de oferta muito melhor, mas a demanda ainda não está acontecendo. Quando a demanda acontecer, com mais vigor, aí já vai começar a equilibrar melhor a oferta e a demanda. Você vai ter aluguéis melhores, mas ainda não vai estar favorável a uma aceleração no mercado. Aquele ciclo que existe sobre o ciclo, aquela roda que existe para explicar o ciclo imobiliário, ela é muito interessante, mas não adotem aquilo como uma questão objetiva de você consegue dizer com precisão, está aqui, agora vai para cá, porque isso não existe, tá? É essa compreensão dos fatos que desencadeiam fatos que é importante. E aí, tá? Só para concluir essa ideia, tomem muito cuidado com a resposta que vocês procuram. Eu vejo isso muito comum em investidores, nos meus assinantes e alunos do curso, e é uma tecla que eu bato muito. E isso vale para qualquer área da nossa vida e qualquer pessoa faz isso, tá? Nós precisamos construir essa consciência, que é o quê? Eu quero muito uma resposta. Então eu quero saber em que momento, em que parte do ciclo imobiliário nós estamos nos FIs. Quando alguém me der uma resposta que eu posso interpretar como sendo em que momento eu estou, ainda que a pessoa não esteja dizendo, eu vou interpretar daquela forma. Veja, não estou em momento nenhum criticando o que você perguntou, até porque a pergunta é boa, porque ela é a pergunta de muitas pessoas. A minha preocupação aqui é quando vocês buscam a resposta. E aí qualquer menor sinal faz você interpretar do jeito que você... Isso é extremamente comum no universo dos investimentos. O investidor estudou, criou umas teses, criou um viés na sua cabeça e ele começa a buscar a confirmação, tá? Daquela sua interpretação. E aí, às vezes, alguém fala alguma coisa, principalmente em trechos muito curtos, por isso que eu tenho tanta dificuldade em fazer vídeos curtos, porque o vídeo curto permite você interpretar o que você quiser. E isso é um perigo, porque você escuta A e interpreta B, e aí você acaba confirmando o que você queria e acaba caindo numa cilada. Por sinal, o marketing digital usa muito disso. Eu falo uma coisa, eu deixo um pouco no ar, ok? E você interpreta do jeito que você quiser. Às vezes nós vemos isso até nos relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Eu recentemente escrevi sobre isso. Eu falo uma coisa, se o cotista ler e interpretar do jeito que ele quer, ótimo.
E se depois ele vir me cobrar que eu tinha mentido ou coisa parecida, eu vou dizer, não, eu falei a verdade. Você que interpretou do jeito que você queria. Isso é uma técnica muito usada, tá? Em marketing, já vi isso acontecer até em relatório gerencial de fundos imobiliários. Por quê? Porque nós, como seres humanos, temos essa tendência. Veja, não é você. É você, é eu, é todo mundo. Nós temos essa tendência a ter um gatilho de resposta muito rápido. Eu quero uma resposta. Então eu escuto algo de forma muito breve, muito rápida, e eu automaticamente eu já interpreto do jeito que eu quero. Aí pode ser uma interpretação positiva, negativa, por isso que muitas vezes as pessoas escutam, uma pessoa escuta alguma coisa, você fala alguma coisa a uma pessoa, e a pessoa ela já vem na agressividade para ti. Por quê? Porque ela estava esperando aquela resposta agressiva e você diz assim: oh, mas eu não falei nada, nem fiz isso. Então isso vale para tudo. E nos investimentos eu vejo que isso é muito perigoso, porque se utiliza demais disso. Então, muito cuidado ao buscar a resposta, tá? Eu vejo muitas pessoas nesse sentido. Ela faz uma pergunta, mas no final das contas ela quer a resposta que ela queria. Ok? Então temos sempre muito cuidado. E aí, exatamente, nós voltamos para essa pergunta, né? Em que momento, em que parte do ciclo imobiliário nós estamos nos FIs? Essa pergunta, ela provavelmente, normalmente ela é formulada, por isso eu quero um ponto para saber se eu está na hora ou não de comprar. E isso não existe. Cada setor vai ter uma peculiaridade específica. O que eu vejo hoje para fundo imobiliário? Tudo absurdamente descontado. Tudo absurdamente descontado, tá? Tem muitos fundos imobiliários recebíveis, tijolo, shopping, logística, muita coisa. E aí é muito curioso, porque nos de recebíveis eu tenho fundos negociando com prêmio, né, com ágio, e fundos negociando com deságio muito grande. Eu saber analisar isso vai ser muito mais interessante. Aqui não tem, aqui tem comportamento do investidor, tá? É o comportamento do investidor, por exemplo, que lá atrás fez o IRDM chegar a R$150 num ágio absurdo. E eu posso encher a boca e dizer que é um absurdo, porque eu tenho lá, está escrita a minha recomendação de venda quando isso aconteceu. Eu dizer, gente, isso não tem nenhum sentido. Isso não tem a ver com ciclo, isso tem a ver com comportamento humano. As pessoas achavam que ele era o melhor fundo do universo, ele pagava um rendimento muito alto, e as pessoas não conseguiam entender a causa-consequência daquele rendimento. E aí achavam que podiam pagar qualquer valor. E agora nós temos o contrário. As pessoas odeiam o IRDM e estão vendendo por essa bagatela que estão vendendo. Então, entendam o conceito por trás do nome. Isso é mais importante do que qualquer coisa. Isso é igual você aprender na matemática. Tente aprender a criar a fórmula e não a decorar a fórmula.